livro de 1 Samuel, capítulo 30, olha só o que diz a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o seu povo, que se achava com ele, ergueram a voz e choraram. Choraram até não terem mais forças para... Eu quero chamar a sua atenção, eu quero te explicar. Davi e os seus homens tinham saído da cidade, e um certo dia voltaram à cidade, e quando chegou Davi e os seus homens na cidade, o que eles encontraram? A cidade destruída. Não encontraram suas mulheres, nem seus filhos, nem as filhas. Os amalequitas tinham passado ali e destruído, e era de costume daquela época, os amalequitas passavam nas regiões, como no sul e naquela cidade de Davi, eles tinham o costume de passar e pegar tudo, roubar tudo, pegar todo o ouro, toda a prata, tudo que eles tinham, roubaram tudo, eles tinham o costume de roubar tudo, e levar as mulheres e os filhos, e ainda queimar a cidade, para depois seguir o destino. E a Bíblia diz que quando Davi chegou nessa cidade, Davi chegou na cidade, se deparou com aquela situação, o que ele fez? Chorou. Davi e os homens choraram, mas não só choraram, choraram a ponto de não ter mais forças para chorar. Você sabe o que é isso? Quando você está chorando, chora 2 minutos, aquele choro simples, cansa, você consegue chorar mais, sim ou não? Quando a pessoa chega a um ponto de não conseguir mais chorar, é porque ela chorou, e chorou o quê? Chorou muito. A Bíblia não diz, mas nós conseguimos meditar nas entrelinhas e entender que se eles choraram a ponto de não conseguir mais chorar, não ter mais forças para chorar, é que passou horas, passou um longo tempo. Eles choraram a ponto de não ter mais forças, porque eles choraram muito. O tempo que passou, ficou. E eu te pergunto, Davi era assim ou não um servo de Deus? Era um servo de Deus. Aí eu te pergunto, puxa pastor, mas por que Deus não se manifestou? Por que Deus não fez algo? Por que Deus não mudou aquela situação? Por que Deus não reverteu aquilo lá? Por que Deus não trouxe os inimigos de volta ou levou Davi até eles naquele momento? Você sabe que Deus ele não se manifesta por conta da emoção. E eu quero que você entenda, você, eu, podemos se compadecer com uma pessoa que esteja chorando ali fora. Eu sei que se você passar por um fulano ali fora, qualquer pessoa, e a pessoa estiver chorando, você olha para ela e fala assim, o que aconteceu? Não, é que eu não tenho comida em casa. Você vai fazer o quê? Se você tiver, vai ajudar, sim ou não? Mas com Deus não é assim. Deus ele age quando você usa a fé. Enquanto Davi não se levantou, não buscou de Deus a direção, não usou a fé que ele tinha, nada aconteceu, Deus não fez nada. E você sabe que é exatamente isso que acontece na vida de muitas pessoas. Enquanto ela está chorando, enquanto ela está, se lamentando, angustiada, sem se levantar, sem usar a fé, sabe o que está acontecendo? O diabo está fugindo com aquilo que é dele, que é dela. Você consegue entender? Enquanto Davi chorava, os amalequitas faziam o quê? Fugiam. E é isso que o diabo faz com a vida de muitos. Enquanto a pessoa está prostrada, chorando, lamentando, o diabo está fugindo. Enquanto a pessoa não parar, não usar a fé, a situação não vai mudar. Davi chorou um tempo, chorou algumas horas, e você entende que nada aconteceu. Não é porque Deus não é na vida de Davi, Deus era na vida dele, ele tinha uma comunhão com Deus. Pode ser que muitos aqui
tem uma longa caminhada com Deus. Pode ser que muitos de vocês, e eu creio, sim, em nome de Jesus, que tem muitos aqui que confiam em Deus, que tem uma comunhão com Deus. Mas eu pergunto, será que diante da situação que vocês estão passando, que vocês passam, vocês não têm ficado prostrados, chorando? Porque se você está chorando, o diabo está fugindo com aquilo que é seu. Se você não usar a autoridade, não usar a fé, não se levantar, não buscar de Deus, a situação não vai mudar. Quem está entendendo? A Bíblia diz mais, versículo 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e nome difícil, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no seu Deus, no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-eis? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Você entende que as pessoas estão chorando, angustiadas, as pessoas estão padecendo, porque não têm buscado a direção as pessoas não têm feito o quê? Consultado a Deus. Quando a pessoa fala em consultar a Deus, eu entendo que é porque a pessoa não sabe o que? Não sabe o que fazer. E pelo fato das pessoas não saberem o que fazer, elas estão tomando a decisão errada. Pelo fato da pessoa não consultar a Deus, além de estar parada, além de estar chorando, além de não ter ânimo para nada, a pessoa, quando toma uma decisão errada. Ela fica murmurando, reclamando, e quando é para agir, ela age errado, porque não tem a direção de Deus, não consultou a Deus. Eu pergunto para você responder para si mesmo: você tem consultado a Deus? Porque tem muitas pessoas passando uma situação semelhante de Davi. Pode ser que você esteja enfrentando uma situação semelhante a dele. Se você não está passando por isso, vai chegar um momento da sua vida que você vai passar. Porque, como eu falei para o povo das 7 da manhã, a chuva vem sobre todos. Vem sobre todos, a tempestade vem sobre todos. Não é porque Davi era de Deus que não ia acontecer algo como isso na vida dele. Não é porque você é de Deus que não vai acontecer algo como isso na sua vida. Só que o problema não é esse. O problema é que as pessoas estão tomando a decisão sozinhas, estão optando por chorar, ao invés de parar tudo e consultar a Deus. Eu te pergunto, por que eu choro? Por que eu desespero? Se Ele é quem tem o caminho, se Ele é quem tem a direção. A Bíblia diz no Antigo Testamento, e você pode ler, nas guerras que o povo hebreu travava, a Bíblia diz que Deus lutava por eles. Tinha momentos que o sol parava, que fogo dos céus caía, e Deus matava o exército inimigo. Para que o desespero? Para que o lamento? Consegue entender? Mas repito, Davi era um homem de Deus, servia a Deus, mas tudo isso aconteceu na vida dele, e você tem que entender que nós não estamos longe disso acontecer na nossa vida. Se não está acontecendo, repito, vai passar um momento que vai acontecer. Consegue entender? A Bíblia diz mais, e eu quero que você entenda, que quando Deus deu a direção para Davi, falou: Davi, é para lá que você vai. Quando Deus falou para ele, quando ele consultou a Deus, e Deus falou para ele: vai que você vai alcançar,
vai que você vai pegar tudo que é seu, vai que você vai resgatar aqueles que estão lá. Deu a direção para Davi. Davi fez o quê? Davi foi. E eu te digo, não é só consultar a Deus, não basta você consultar, porque tem muitos aqui que têm consultado a Deus, mas consultou a Deus, mas não fez aquilo que ele disse. Deus falou: Davi, vai Davi. Davi poderia ter parado, Davi poderia ter falado: não vou não, o exército é maior, eles estão com ouro, eles estão com todo mundo, nós vamos chegar lá e eles vão matar os nossos filhos. Mas quando Deus dá a direção, preste atenção, quando Deus te dá a direção, quando você consulta a Deus e Deus fala com você, basta você ir, porque quem crê não duvida, quem confia, ouve e faz. Eu lembro que o pastor deu um exemplo muito simples. Se você tiver uma criança, um filho pequeno, e ele estiver aqui em cima do altar, e você falar para ele assim: pula, ele vai fazer o quê? Vai pular. Se tiver uma criança aqui e o pai estiver embaixo e falar: vem, ele não vai olhar para a altura, ele não vai olhar para o que pode acontecer, ele vai fazer o quê? Ele vai pular, ele vai se jogar, porque ele confia no pai. E se Deus falou, faz, se Deus falou, vai, é porque ele está contigo. E quando Deus está com você, eu te pergunto: quem é contra? O que é maior? O exército inimigo ou o poder de Deus? Consegue entender? Sim ou não? E Davi foi atrás deles. Davi recebeu a direção de Deus, fez o quê? Foi. E para a gente não demorar muito, no versículo 16 a Bíblia diz assim: e descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo o quê? Os amalequitas estavam fazendo o quê? Estavam fazendo festa, por todo aquele grande despojos, os ouros, as pratas, os bens, que tornaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi foi atrás do povo, dos amalequitas, para achar eles, para tomar as esposas, para tomar os filhos. E a Bíblia diz que chegando onde eles estavam fazendo o quê? Fazendo festa. Eles estavam festejando com aquilo que era de Davi, com aquilo que era do povo todo da região sul. E é isso que o diabo tem feito, sabia? O diabo tem entrado na vida das pessoas, e não é brincadeira. Ele tem pegado e tirado aquilo que ela tem, e tem fazido festa. O diabo tem pegado aquilo que é de muitos, e está fazendo festa, até a pessoa se levantar, até a pessoa tomar para si, consciente de que ela precisa receber a direção de Deus, de que ela precisa consultar a Deus. Até esse momento, o diabo está fugindo com aquilo que é dela, e quando para, faz festa. Você, como servo, filho do Deus Altíssimo, você não pode aceitar. Você tem que abrir os seus olhos. Da mesma maneira que o céu existe, o inferno também. E se a pessoa não prestar atenção, não notar, o diabo faz o que quer. Você vê que até o momento de Davi se levantar, Deus não fez nada. Mas quando Davi se levantou e consultou a Deus, Deus entregou nas mãos de Davi o inimigo. E mais para frente, para que você possa entender, para a gente finalizar, a Bíblia diz assim: porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, porque nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que vinha contra nós. E eu quero que você entenda, quem foi que entregou para ele? Foi Deus. Quem entrega para você, quem faz por você, quem age por nós, é Deus. Basta nós crermos, porque aquele que está desanimado, aquele que está caído, aquele que está chorando, prostrado, Deus não age, Deus não faz nada. Deus é onipresente, Deus está ali, mas Deus não se manifesta, porque eu quero você sair daqui com algo na sua cabeça. Deus, ele se manifesta por fé, não por emoção. Você está chorando? Você está lamentando? Então o diabo está fugindo com aquilo que é teu. Você está parado? Você está prostrado? Você está caído? Então o diabo está festejando
com aquilo que é teu. Mas quando você se levanta, quando você entende que com você está um Deus, que para Ele nada é impossível, você passa a vencer, você passa a conquistar. A Bíblia diz que Davi matou todos aqueles homens, recuperou a sua família, recuperou todas as mulheres, os filhos, e Deus reconstruiu, Deus deu tudo para ele. Ele pegou todo o ouro, toda a prata e voltou para casa. Mas eu te pergunto, se Davi tivesse ficado lá chorando, reclamando, nada teria acontecido. E ele era um servo de Deus. O que importa não é apenas você servir a Deus, não é apenas você vir à igreja, não é apenas você falar que crê. O que importa, de fato e de verdade, é você se posicionar, porque é nesse momento que Deus vê a sua fé. Quem consegue entender? Eu quero que você vá para casa nesta manhã, mas eu quero que você se pergunte: você tem consultado a Deus? Você tem consultado a Deus? Sabe, porque tem muitas pessoas fazendo da maneira que ela acha que está certo, tem muitas pessoas agindo da maneira que ela acha que está correto, e se perguntar para ela, ela vai falar assim: não, eu faço, eu sou dizimista, puxa, eu sou ofertante, todo domingo eu estou na igreja. Mas você tem consultado a Deus? Diante de uma situação no seu trabalho, onde você está, você tem consultado a Deus? Pastor, o que é consultar a Deus? É você parar tudo e pedir ajuda dele. Porque nesse momento que você parar, assim como Davi parou, se levantou, é o momento que ele reconhece a dependência que tem de Deus. Quando o filho reconhece a dependência de Deus, Deus passa a abençoar a vida dele. Porque se o filho não reconhece a dependência de Deus, ele bate no peito e fala assim: ó, eu consigo, eu posso, eu sou. Mas quando a pessoa fala assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não posso nada, eu preciso do Senhor, o que eu faço? Davi disse: o que eu faço? Davi disse: se eu for o Senhor, eu alcanço eles? Davi falou sim, Deus falou sim. É isso que você precisa ter com Deus, é isso que você precisa ter com Ele, uma comunhão. Você precisa parar de chorar, de murmurar, de reclamar. Você precisa se levantar, se posicionar como filho, como servo de Deus. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Você serve a um Deus que fez os céus e a terra. Você acha que é isso que Deus quer para você? Você chorando, murmurando, reclamando? Não. Deus quer para você abundância, Deus quer para você prosperidade, Deus quer que você vá e enfrenta quem for, o mal que for, e você vença. Quem entendeu?